Olá, começando mais um quadro Saúde e Bem-Estar com Cláudia Terceiro. O tema de hoje é sobre aquela pessoa que você conhece e quando a pessoa fala você diz, puxa, parece que essa voz não combina com essa pessoa. É sobre isso que nós vamos falar. Doutor Felipe, hoje é uma coisa assim mais normal, digamos, né? A cirurgia para mudar o sexo, tá? E quando o paciente faz isso, às vezes ele fica com a voz que não combina, né? Com a nova opção dele sexualmente. Neste caso, existe uma cirurgia para essa mudança de voz, doutor? É possível. O nome da cirurgia é tireoplastia. Dentro da tireoplastia, nós temos vários grupos ou vários tipos de cirurgia. 2 desses tipos nós utilizamos justamente para mudar a frequência da voz. Então, aquela pessoa que optou por uma mudança de gênero pode sim mudar a voz com esse tipo de cirurgia. Existe a tireoplastia tipo 4, ela é especialmente indicada para pessoas que têm um tom de voz mais grave e desejam a voz mais aguda, mais fina, mais delicada. É claro, os resultados são variáveis, os casos têm que ser avaliados individualmente, mas o objetivo da cirurgia é exatamente esse. Existem também aqueles casos da pessoa do sexo masculino que durante a adolescência não desenvolveu a voz como os garotos desenvolvem normalmente ali por volta dos 12 até os 16, até alguns anos mais tarde, dependendo do desenvolvimento. E alguns meninos não desenvolvem completamente, chamamos isso de muda vocal incompleta. Esse tipo de caso é muito bem tratado, claro, antes avaliado individualmente, nunca vamos esquecer desse detalhe. E com que idade, doutor, que pode ser feita essa cirurgia? A gente espera a transição completa da voz, então entre 14, 16, 18 anos. A gente tem que saber que todos os caracteres secundários, ou seja, aqueles caracteres específicos do homem adulto, eles já estão presentes. E existe sim um tipo de cirurgia para aqueles pacientes que também perderam a voz por algum motivo de cirurgia, de trauma. Também é possível executar um procedimento para melhorar o resultado da voz nesses casos. Doutor Felipe, existe aquele paciente que ele tem uma total deformidade na arcada dentária e daí ele passa por uma cirurgia, né, ortognática, e realmente ele não se identifica mais com a voz. Nesse caso, você também poderia fazer uma cirurgia nesse paciente? Esses pacientes, eles são mais complexos. Se o pessoal de casa, quem estiver nos assistindo, tem algum parente que já passou por algum procedimento com ortognática ou algum procedimento dentário que resultou na mudança da voz, a gente faz um trabalho ainda mais completo. Certo. Existe a avaliação individual para a gente saber se se tem alguma alteração na corda vocal que faz alteração da voz. E esse paciente vai ser avaliado se há indicação para a cirurgia ou não. Quando nós mudamos a arcada dentária, quando nós mudamos a face, nós temos uma alteração na caixa de ressonância da voz. É igual um violão. Legal. Vamos pensar num violão. O violão soa diferente se ele é menor, se ele é maior. Sim. A corda está vibrando na mesma frequência a primeira corda do violão está vibrando na mesma frequência em todos os violões. Sim. Mas a caixa de ressonância muda completamente o som do violão. O pessoal que toca sabe bem disso. Legal. E nós vamos trabalhar junto, todo o conjunto. A questão das cordas vocais, a questão da respiração, a caixa torácica e, claro, a maneira de se usar a nova caixa de ressonância, a cavidade oral, a cavidade nasal, a boca e o nariz, exatamente dessa maneira. Doutor, quanto tempo em média demora uma cirurgia desta? As tireoplastias, de maneira geral, elas são rápidas. São cirurgias que nós fazemos com sedação, na maioria dos casos, ou seja, o paciente dorme, não vê nada, mas não é entubado, ou seja, não precisa passar aquele tubo ser conectado até a máquina. Sim. Isso, na maioria dos casos, existem exceções para isso também. E existe um período de recuperação. Em geral, esses pacientes eles internam pela manhã, fazem a cirurgia no mesmo dia e são liberados ao final do dia. Dependendo de uma boa evolução, é claro, né? Então, Cláudia, a principal dica que eu daria para o pessoal, para aquele paciente que não está satisfeito com a própria voz, seria procurar um profissional médico experiente, habilitado, otorrinolaringologista, para fazer uma avaliação adequada da voz. Em conjunto com o fonoaudiólogo e com outros profissionais, podemos chegar a uns resultados bastante satisfatórios. Doutor Felipe, muito obrigada. Quanta informação importante, né, para a pessoa aí que não gosta da voz e tem solução. Isso é mágico. Muito obrigada, doutor, e que em breve você volte aqui novamente. Eu que agradeço pela oportunidade, Cláudia. Foi um prazer estar aqui com você hoje, poder conversar um pouquinho com o pessoal de casa. O pessoal que tiver mais interesse, o Instagram é @otorrinofelipe, otorrino FELLIPY. Lá tem mais informações sobre a cirurgia, sobre os contatos profissionais. Pode me seguir lá.
E a vocês que nos acompanharam, não gosta da voz, quer mudar alguma coisa? Agenda uma consulta com o Dr. Felipe Raimundo. Obrigada e até o próximo UP!